Oi, pessoal! No vídeo de hoje de Geografia, nós vamos estar falando sobre os transportes terrestres, que são os transportes rodoviários e ferroviários. Antes disso, a gente vai estar falando sobre as vantagens dos meios de transporte de uma maneira geral, independente do tipo de transporte, ou seja, independente de ser transporte terrestre, hidroviário, que seria o aquático ou aéreo. Todos me trazem benefícios como garantem a circulação e a distribuição dos bens de consumo, duráveis, não duráveis e outros, permitem a movimentação das pessoas pelos lugares e pelos espaços para que elas possam realizar diferentes atividades, como trabalho, estudo, lazer, viagens. E para que esses deslocamentos aconteçam, é necessário vias de circulação, que podem ser classificadas como as naturais, como rios e mares, e construídas pelo ser humano, pelas pessoas, pelo homem, como as ruas, as estradas, as ferrovias, como a gente vai estar falando aqui neste vídeo, e também aeroportos para transportes aéreos. Bom, o transporte rodoviário é um dos transportes mais antigos do mundo. Ele está relacionado à invenção dos primeiros veículos com rodas, como as carretas e carroças, feitas de madeira e que precisavam de animais para se movimentar. Depois, com o passar do tempo, novas tecnologias foram surgindo, os meios de transporte rodoviário foram se desenvolvendo para atender a cada vez mais as necessidades das pessoas. E tudo isso permitiu o aumento da velocidade dos veículos, o aumento da quantidade de carga e de pessoas transportadas e do aumento das distâncias que poderiam ser percorridas. Por quê? Porque com o passar do tempo foram surgindo motores que passaram a ser usados em automóveis. Olha só, por exemplo, um destaque é que em 1986 foi criado o primeiro caminhão na Alemanha movido a gasolina. Olha ele aí, como ele era, né? Bom, o transporte rodoviário também teve mudança nos seus materiais de fabricação, né? Nos veículos. Então, no lugar da madeira, entraram outros materiais, como aço, plástico, vidro, borracha, todos os materiais que a gente pode visualizar hoje nos carros, nos caminhões, né? Nos ônibus. Com as novas tecnologias, como a gente já disse, trouxe o aumento da velocidade e da capacidade de carga. E também foram criadas leis e normas de trânsito, justamente para aumentar e garantir a segurança dos motoristas. Lembrando que o transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil, é o primeiro no ranking. E quais são as características do transporte rodoviário? É que ele é adequado para transportar pouca carga para distâncias pequenas, curtas. As entregas são realizadas diretamente ao cliente. Em viagens de grande distância, o valor do frete é alto, quando comparado a outros tipos de transporte, por exemplo, o trem. Usa combustíveis poluentes, quer dizer, eles causam grande impacto ambiental, ou seja, eles são causadores também do aquecimento global e do efeito estufa. Além disso, as vias de circulação precisam de consertos e manutenções constantemente e pode haver cobrança de pedágios. Essa cobrança de pedágios, esses impostos, eles são recolhidos justamente para que esse dinheiro seja direcionado para conserto e manutenção das rodovias e estradas. Bom, e a evolução então do transporte rodoviário é que em meados de 1960, então, as rodovias não tinham tanta importância para o país, como a gente pode ver aí no mapa. Quase a gente não vê nenhum risquinho vermelho aí, né? Que é o uso das rodovias. A gente tem um destaque aí que em 1960, em meados dessa época, foi criada a primeira rodovia asfaltada, que seria a Rio Petrópolis. Depois, em meados de 1970, o rodoviarismo surgiu como incentivo à construção de novas rodovias. Esse incentivo foi feito pelo governo, com o objetivo de ligar rapidamente diferentes regiões do país e começar a atrair empresas automobilísticas para o Brasil. Ou seja, se eu tenho estrada, eu consigo ter mais carro para circular. Se eu tenho mais carro para circular, eu consigo circular pessoas, mercadorias, produtos e eu consigo, inclusive, trazer mais dinheiro para o país. Quer dizer, a minha economia cresce. Olha lá no mapa como já aumentou as estradas, né?
em meados de 1970. Em 2017 até os tempos atuais, o sistema rodoviário continuou a crescer. Olha lá no mapinha como já tem bastante pontos vermelhos, regiões bem preenchidas, né? Principalmente as regiões sul, sudeste. Então, atualmente, as rodovias são a principal via de transporte de carga no Brasil. São mais de 1.700.000 quilômetros de extensão de rodovias, estradas. Já o transporte ferroviário, a origem está ligada aos primeiros trens criados na Inglaterra no século XIX. Os trens inicialmente eram movidos a vapor, como mostra na ilustração. Então, por conta disso, emitiam grande quantidade de poluentes na atmosfera, prejudicando o meio ambiente, tendo grande impacto ambiental. Além disso, os trens eram tão lentos que eles atingiam velocidades pouco maiores do que uma pessoa caminhando, de tão devagar que ele era. Mas com os avanços tecnológicos, no transporte rodoviário, a maioria dos trens modernos passaram a usar diesel ou energia elétrica. Podem transportar maior quantidade de carga e atingir grandes velocidades. Grandes velocidades, tanto que atualmente já existem trens ultra rápidos que podem se locomover a velocidades maiores que 350 km por hora. Como é o caso de trens que foram criados para ligar, por exemplo, o país da França à Inglaterra, né, na Espanha, e tem vários trens ultra rápidos distribuídos no mundo, né? Desvantagem do transporte ferroviário é que os custos para a construção de ferrovias são altos. Os trilhos que são colocados nas ferrovias são elevadíssimos. Porém, os gastos com a manutenção das ferrovias são baixas, diferente do que acontece com as rodovias, que a manutenção é cara. Os custos com as viagens também são muito baixos, são bem baixos, né? E diversos países com grandes territórios, com grande extensão, quilometragem, investem nesse tipo de transporte. Porém, no Brasil, ele é o segundo mais usado. Então, o primeiro mais usado é o rodoviário e o segundo mais usado é o ferroviário, ambos dos transportes terrestres. Bom, o transporte ferroviário, tem algumas características. Vamos ver aí, ó. Transporta grandes volumes de mercadorias de uma só vez. Polui menos o meio ambiente do que o transporte rodoviário. É mais seguro que o transporte rodoviário, pois acontecem menos acidentes. É pouco flexível, porque não é possível alterar o caminho dos trens para além dos limites da ferrovia, porque tem os trilhos, então eu tenho que seguir os trilhos, eu não posso ser flexível, né? Eu tenho que seguir lá aquele caminho. É adequado para viagens de longa distância, pois tem baixo custo e é mais rápido se comparado ao meio de transporte rodoviário. Então, o transporte ferroviário tem alguns destaques. Em 1910, em meados desse período, teve-se a primeira ferrovia, que foi no século XIX. Já no século XX, existiam mais ou menos 2.000 locomotivas a vapor e existia 30.000 quilômetros de trilhos construídos e instalados. Já em meados de 1964, o número de ferrovias continuou a crescer, como a gente pode ver lá no mapa, os risquinhos verdes aí, tá vendo? Mas crescia pouco, né? Então, devido ao desenvolvimento de atividades industriais no Brasil, por exemplo, no país, como as mineradoras que transportavam minérios, é que fez com que o número de ferrovias aumentasse, continuasse a crescer, né? Só que de 1960 para 2017 até os tempos atuais, teve o crescimento de ferrovias? Teve. Olha lá no mapa como a gente percebe o aumento, né? Pelos pontos verdes ali nas regiões. Só que cresceu pouco até os dias atuais, né? Essa expressão de crescimento, né, e das ferrovias, ela não foi tão grande porque acabou dando espaço para a construção de rodovias. Então, as ferrovias deixaram de crescer muito para abrir espaço para o crescimento de rodovias, isso até os tempos atuais, tá?
Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando aí um ranking dos meios de transportes mais utilizados no Brasil. O azul, que a gente vê aí no gráfico, é o rodoviário, é o primeiro mais usado no Brasil. Depois o vermelho é o ferroviário, é o segundo mais usado no Brasil. Ambos pertencem ao transporte terrestre. O terceiro mais usado, que é o verde, é o hidroviário, ou seja, o aquático. E depois o laranja são os outros, que inclui quem? Os transportes aéreos. Bom, pessoal, tem no canal vídeos de detalhamento sobre o assunto de transportes hidroviários, falando só sobre esse tema, transportes aéreos, falando só sobre temas, e um vídeo de resumo sobre os meios de transportes, para falar sobre todos eles juntos, tá bom? Espero que tenham um bom estudo, que deixem o seu joinha e não esqueçam de se inscrever no canal e de nos seguir aí nas redes sociais. Até o próximo vídeo!